Eu estava no meu primeiro ano de pastorado em Vitória, 1985, e se converteu uma mulher, e eu tive o privilégio de recebê-la, de batizá-la. E essa mulher nunca tinha levado o marido à igreja, e na verdade, eu nunca conheci o marido dela. E ela tinha uma criança de 3 anos, uma menina. E um dia ela está caminhando pelas ruas de Vitória, com a criança de 3 anos no colo. E ela, na medida que caminhava, cantarolava um hino, um cântico espiritual. E de repente, a criança de 3 anos no colo dela desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias contra o nome de Jesus. E essa mãe toma um susto, pensando que a menina estava tendo um surto psicótico, e já correu dali mesmo para um psiquiatra. Fizeram todos os exames, não constataram nada. Ela recorreu a outros médicos, não conseguiram identificar nada. E essa mãe me ligou muito aflita e disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse: traz a sua filha aqui. E meus irmãos, eu fiquei assentado na minha mesa, no gabinete pastoral, ela assentada na cadeira em frente à minha mesa, e eu conversando com a mãe, a menina me olhando por baixo, com um olhar pesado. E quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa menina pulou do colo da mãe e serpenteou no carpete do escritório como uma cobra, falando blasfêmias horríveis. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou aquela menina. Bendito seja Deus. E eu perguntei: mãe, me conta um pouco da história dessa criança. E ela me disse: meu marido é um homem envolvido com ocultismo. Eu estava grávida e ele consagrou esse bebê para os espíritos demoníacos. Há muitas crianças hoje escravizadas, não só por ideologias perigosas, por forças demoníacas terríveis. E meus irmãos, nós precisamos ter o máximo de cuidado. Na minha época, quando os meninos estudavam JR lá no Darwin, em Vitória, eu tinha uma agenda ainda muito boa para todo dia buscá-los na escola. E eu me lembro que era muito raro um dia que eu chegava no Darwin, lá na Jardim da Penha, sem ter um carrinho de som panfletando os meninos. Hoje não tem mais panfleto, que está tudo na mídia social. Mas o mundo está aí todo dia, apelando para o coração, para a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E a igreja de Cristo precisa estar preparada para dar respostas, para ter poder do Espírito Santo para libertar os cativos. É muito triste quando nós estamos desprovidos de poder, porque quando Jesus foi procurado por esse pai, e o pai em voz alta, gritando, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Há uma decepção nessa voz. E Jesus é tomado por um sentimento de angústia e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Nada ofende mais ao nosso glorioso Redentor do que um crente, do que uma igreja sem poder. E se nós estamos sem poder, não é porque não tem poder, é porque nós não estamos buscando poder, porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à disposição da igreja. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem jamais pode ser alterada. Quando eles chegaram em casa, perguntaram: Senhor, por que nós não podemos? Nós já tivemos vitórias em outras ocasiões. Na época que Jesus enviou os 70, eles voltaram felizes, até os demônios se nos submetem. Em teu nome, Jesus, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas agora eles não puderam, porque a vitória do ontem não serve para hoje. Porque há batalhas, irmãos, que são mais densas e pesadas. Como diz o Dr. Mark Lloyd Jones no seu livro Combate Cristão, há demônios e demônios.
E Jesus diz: essa casta só sai com oração e jejum. Que grau de compromisso nós temos tido com o Senhor nesta área de oração e jejum? Que grau de compromisso nós temos tido com o Senhor na busca do poder do Espírito Santo de Deus? Mas vamos agora, finalmente, observar o modelo que nós temos em Jesus. E a primeira coisa que destaca no texto é o compromisso de Jesus com a oração, porque sobe esse monte com o propósito de orar, e ele ora. Mas enquanto Jesus ora, os discípulos dormem, porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. E irmãos queridos, nós estamos vivendo uma geração de crentes que conseguem ficar 5 horas numa série de Netflix sem piscar, mas não consegue ficar 10 minutos de joelhos em oração. É uma eternidade. Porque Jesus orou, a Shekinah de Deus invadiu o seu corpo e as suas vestes. Porque Jesus orou, o Pai equipou-o antecipadamente para enfrentar a cruz. O céu veio à terra para mostrar que a glória é precedida pela cruz. Mas ainda, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Eu acho isso aqui tão lindo. Porque Jesus poderia ter se defendido quando Pedro comparou e equiparou com Moisés e Elias. Eu fico imaginando, Robson, Jesus dizendo assim: ô Pedro, tanto tempo eu estou com você, Pedro, você não entendeu ainda? Você me comparar com Moisés e Elias, são grandes homens, mas apenas homens, Pedro. Ele não se defendeu, ele orou. E porque ele orou, o Pai o defendeu e disse: este é o meu filho, este é o meu eleito, a ele ouvi. E depois disso, quando eles abriram os olhos, não tinha Moisés, não tinha Elias, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus nos ensina o compromisso da obediência. Porque volto a perguntar a vocês: qual foi a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus no monte? Versículo 31, a sua partida para Jerusalém, a cruz, a cruz. A pergunta é: qual foi o grau de compromisso com essa agenda de obediência ao descer desse monte? A primeira evidência está no versículo 44. Quando os discípulos, embalados pela admiração da multidão, mais uma vez estão embarcando, né? Essa ideia de um Messias para resolver o problema deles do aqui e do agora, e Jesus se volta para eles e diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eu estou comprometido com essa agenda que foi estabelecida na eternidade, e ninguém vai mudar a rota da minha caminhada rumo a Jerusalém. É para lá que eu vou, é para a cruz que eu vou, e eu estou caminhando para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Obediência, ainda que o caminho seja a cruz.
Segundo lugar, dá uma olhadinha no versículo 51, desse mesmo capítulo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante whispers in the night, soft and out of sight. Moonlight paints the ground, shadows all around. Stars, they start to glow, secrets we don't know. Winds begin to sing, echoes of a dream. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mystery. a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu gosto disso. Está no rosto dele. Você pode ler na face dele. A resolução intrépida, não é com medo, não é covardemente, não é titubeando, não. Intrépido. Eu estou indo para Jerusalém. Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo cumprir o propósito do Pai. Eu estou indo cumprir a agenda do Pai, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês.